Olá, boa noite. Eu sou a discente Maiara da Costa Santana. Faço curso licenciatura em dança. Estou no período 2026.1 e irei estar abordando o tema sobre a disciplina Balé e suas contemporaneidades B, da professora Luciane Cócaro. O tema abordado que eu decido falar é sobre onde esquecemos nossas danças, questões pulsantes sobre Mercedes Batista e nossas travessias. Eu escolhi esse tema por ter uma relação étnico-racial, pela importância que a Mercedes Batista teve como percussora do movimento preto, questão política, também questão de afirmação como mulher preta, como sendo a primeira bailarina preta do teatro municipal. E o texto aborda muito essa confluência dentro desse espaço político dela como dançarina, bailarina, e trazendo pioneirismo com a dança afro, onde é a minha linha de pesquisa também. E aí eu coloco aqui a relação de pioneirismo, né? E esse questionamento dentro do texto sobre o preto único, né, desse lugar, onde mulheres pretas, pessoas pretas, às vezes quando chegam lá naquele espaço, são colocadas como o preto único daquele espaço, só aquele preto conseguisse conquistar aquela virtude e aí vê-lo como referência, mas às vezes ele se sente sozinho nesse ambiente por só ele ter conquistado esse espaço, entendendo? Um espaço de branquitude, onde essas branquitudes são pulsantes ali, e aí quando uma pessoa preta é colocada nesse espaço, ela se vê ali solitária, sozinha, e aí abre esse debate para essas questões. E aí com isso tem esse lugar também do preterimento, né? Porque ela teve que lutar muito para conquistar esse lugar da primeira bailarina preta do Teatro Municipal. Tentaram rejeitá-la, mesmo ela tentando, né? O enfrentamento ao sistema racista, como eu pontuo, ela teve que também lutar muito sobre essa questão a ideia da mulata, mulher preta, no estereótipo de usarem como um lugar mais carnal e devasso, fora de um padrão de uma dança erudita, né? Porque ela que dá o pioneirismo da dança afro, que é uma dança mais aterrada, que mexe, que tem um mexer mais do corpo, ela não é tão rígido. E aí ela também é colocada nesse lugar de hipersexualização. Eu coloco aqui, o corpo preto podia ser dançante, mas não considerado uma dança artística. Esse olhar meio que do exótico. E isso acontece até hoje, né? Eu uso como exemplo, às vezes, o não lugar da arte para as pessoas pretas quando elas levam sua arte para esses lugares eruditos. E aí eu faço uma ligação com os tempos de hoje, com um espetáculo trazido da galera do Passinho, dos Imperadores da Dança, que é um coletivo de passinho também pioneiro dentro dessa modalidade. E eles trazem atualmente um espetáculo chamado Boca, pensando nos atravessamentos das periferias negras desse lugar. E ouvir certos comentários de pessoas brancas comentando se aquilo era bom mesmo, que não estava entendendo, sendo que quando é colocado uma dança clássica ali para pessoas verem brancas, eles acham aquilo belo
estético, mágico, e não consegue chegar a isso em um espetáculo de uma vivência preta. Vale muito a pena assistir, quem puder, quando houver outras oportunidades, o espetáculo chamado Boca. E associar o mito da democracia racial também à dança. Esse lugar também da democracia racial que foi criada, esse mito, acreditando que pessoas pretas teriam esse lugar de espaço, mas na verdade também esse lugar de apagamento, afastamento, e esse racismo que ainda continua acontecendo em todos os âmbitos da vida, principalmente no mundo da dança, que é o mundo da arte, que é muito ainda mais competitivo e escasso, né? Não valorizado. A reflexão do samba no pé e do rebolado, né? Como esses tipos de estudo de dança preta potente e latente dentro do nosso olhar também aqui preto, atual, e também ainda um olhar hipersexualizado. Abordar também esse lugar da hipersexualização de danças que todo preto dança. E aí essa associação também de, preto não pode dançar isso. Você é preto, como você não dança isso? Querer colocar o que preto pode ou não dançar, né? E também essa lógica que também a própria Mercedes Batista quebrou, porque além dela trazer o pioneirismo da dança afro, ela traz também a referência de ser uma mulher preta que também é clássica. E pensando um pouco mais sobre a trajetória da Mercedes Batista, ela teve muitos feitos. Um desses feitos foi criar ela que foi uma das pioneiras também dentro do carnaval, onde ela criou comissões de frente mais dançantes, levando mais a dança teatral. Ela começou com o Salgueiro e ela também já coreografou 19 comissões de frente vinculadas a esse tipo de dança. Ela também, essa trajetória dela, ela teve referência para trazer o afro através da Catherine Durham, né? A Catherine Durham foi também uma dançarina preta, em que vem na verdade, a Mercedes Batista vai até os Estados Unidos, que ela ganha uma bolsa de estudos para lá, e ela recebe esse arcabouço relacionado à dança, tanto clássica também quanto o afro. E com esse estudo, ela traz essa pesquisa para cá. Ela forma uma própria companhia dela. Ela também tem associação junto ao Abdias do Nascimento, que também foi um multiartista, também político importante da época, onde se fomentou, né, a luta do movimento negro unificado e o Teatro Experimental do Negro. Ela teve essa ligação com esses dois movimentos muito importantes para a época, e com isso ela se desenvolveu, ela tem essa possibilidade, essa chance para os percussores dela, essa ideia do eu escolho não esquecer o seu passado, reivindicar o seu lugar como mulher preta, mulher que dança, artista preta no Brasil na época que era ainda mais difícil, e com isso ela cria esse repertório e referência que é para mulheres negras, não só da dança afro e balé, mas ela é esse símbolo que representa resistência, persistência e acreditar no fazer. E é por isso que eu trago esse artigo e essa referência que é importante para mim, trazendo o que eu acredito e também a modalidade que eu também estudo. E é isso.
eu quero falar uma frase que é o movimento Sankofa, que quando não sabemos para onde vamos, devemos voltar os olhos para o lugar de onde viemos. E com isso eu termino a abordagem desse artigo em que eu li. Obrigada. E é isso, gente. Beijo, tchau.